14. Voz. Todas as gemas perdem luz às tempestades aos poucos, mas, contanto que a estrutura de cristal permaneça majoritariamente intacta, o espreno não conseguirá escapar. Administrar a perda é importante, já que muitos fabriais também perdem luz às tempestades durante o funcionamento. Tudo faz parte das sutilezas da arte, assim como a compreensão de um último tipo de espreno vital, os esprenos de lógica. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a Coalizão de Monarcas, o Retiro, Gezevan, 1175. O Palácio Incolinar havia sofrido uma transformação dramática. Ganhara uma nova forma, por assim dizer. Ali, mais do que em qualquer outro lugar da cidade, Venli pôde olhar para o passado e ver a história do seu povo. A fortaleza humana ornamentada, mas tediosa, já não existia. No lugar dela, erguia-se uma construção grandiosa que se valia de muitas das fundações e paredes originais, mas se expandia em um projeto único. Em vez de linhas retas, havia arcos majestosos com grandes cristas descendo pelos flancos, feito espadas curvas, que se multiplicavam rumo ao topo, transformando-se em pontas. O resultado era uma forma cônica curvada, com o pico semelhante a uma coroa. A arquitetura dava uma impressão distintamente orgânica, exacerbada pelas paredes cobertas com mudas de casca pétrea que lhe conferiam uma textura selvagem e irregular. O palácio lembrava vagamente uma planta, bulboso na base, com folhas delicadas ascendendo até o topo. Vane se aproximou, afinada a intenção. As últimas 20 horas haviam sido um caos. Acompanhara Lashby pela cidade, participando de reuniões com outros moldados, procurando informações. Vane não compreendia totalmente por que isso havia mobilizado Lashby, mas um novo grupo de espíritos moldados havia despertado e partido atrás de corpos. Não era nada inesperado. Alguns dos moldados em Braze dormiam ou hibernavam, meditavam. Estavam ganhando consciências em grupos e se juntando à batalha. Mas vários haviam deixado Lashby preocupada, talvez apavorada. Depois de um dia caótico investigando com Lashby, Venli havia acordado com trovões de manhã cedo. A tempestade eterna. Pouco depois havia sido informada. Um conclave dos cantores mais importantes fora convocado ao palácio. Como voz, Venli devia chegar rapidamente e sozinha, pois Lashby iria pela entrada fornecida para os Shanai Inn acima. Venli tentava se acalmar no caminho, concentrando-se na linda estrutura do palácio. Gostaria de poder ter vivido em uma época em que aquela arquitetura era comum. Ficou imaginando cidades inteiras construídas com aqueles arcos fascinantes, igualmente belos e perigosos, como o próprio mundo natural. Nós fizemos isso, pensou ela. Quando o Eshonai voltou pela primeira vez às terras humanas, falou em admiração das grandiosas criações dos humanos. Mas nós também fazíamos coisas assim. Tínhamos cidades, arte, cultura. A reconstrução do palácio havia sido supervisionada e realizada por vários moldados altos e esguios chamados Fanan-in, aqueles da alteração. Embora todos os moldados fossem treinados para guerrear, muitos tinham outras habilidades. Alguns eram engenheiros, cientistas e arquitetos. Ela suspeitava que todos houvessem sido soldados antes de receberem a imortalidade, mas tido muito tempo para se desenvolver desde então. Como seria viver tantas vidas? Tanta sabedoria e tantas habilidades? Ver tais coisas despertava emoções dentro dela. Não só admiração, mas ânsia. Haveria novos moldados sendo feitos? Alguém como ela poderia aspirar a essa imortalidade? Timbre pulsou uma advertência dentro dela,
e Venli se forçou a resistir a esses instintos. Não era tão fácil. Talvez, como manipuladora de fluxos, ela devesse ser naturalmente altruísta, naturalmente nobre, como Eshonai. Venli não era uma coisa nem outra. Parte dela ainda ansiava pelo caminho que outrora imaginara, ser abençoada pelos moldados por abrir o caminho para seu retorno, coberta de honras por ter sido a primeira do seu povo a escutar os esplêndidos de vazio, precursora da tempestade eterna. Ela não deveria ter se tornado rainha por essas ações? Timbre pulsou outro alerta, desta vez reconfortante. Odium nunca lhe concederia essas honras. Venli havia sido enganada. Suas ambições a haviam levado a grande dor e destruição. Precisava encontrar uma maneira de equilibrar sua herança e suas metas. Estava determinada a escapar do domínio dos moldados, mas isso não significava que queria abandonar a cultura dos cantores. De fato, quanto mais descobria sobre os cantores antigos, mais queria saber. Ela alcançou o topo dos degraus e passou por dois dos Fanaim, os alterados, com corpos flexíveis de 2,10 m e tufos de cabelo que brotavam apenas do topo da cabeça, cascateando ao redor da carapaça que lhes cobria o restante do crânio. Aqueles dois não faziam parte do grupo que havia construído o palácio, pois estavam sentados com olhares vazios. Timbre pulsou no ritmo dos perdidos. Eles não estavam realmente presentes. Como tanto dos moldados, suas mentes haviam sido tomadas pelo ciclo infinito de morte e renascimento. Talvez houvesse motivo para não invejar a imortalidade deles. A entrada interna do palácio havia sido reconstruída com escadarias amplas. Paredes foram removidas e dezenas de salas combinadas. Nas grandes câmaras, ninguém fechava as janelas durante as tempestades, simplesmente enrolavam os tapetes. Fenley subiu até o quinto andar, adentrando uma sala em um pináculo acrescentado pelos arquitetos moldados. Grande e cilíndrica, era o centro da forma de coroa. Aquela era o lar dos 9, os líderes dos moldados. Outras vozes estavam se reunindo. Havia cerca de 30 delas. Venli fora levado a acreditar que haveria cerca de 100 quando todos os moldados despertassem. A sala não podia abrigar tantas vozes assim, mesmo que ficassem enfileiradas ombro a ombro. O cômodo já estava ficando lotado à medida que cada voz encontrava seu lugar diante de seu mestre. Leshwi flutuava a uma altura baixa perto dos outros celestiais, e Venli se aproximou depressa. Ela olhou para cima e Leshwi balançou a cabeça. Então Venli bateu a base do cetro nas pedras, indicando que sua mestra estava pronta. Os 9 já estavam ali, naturalmente. Não podiam sair. Estavam sepultados na pedra. 9 pilares adornavam o centro da câmara em um círculo. As pedras haviam sido transmutadas naquela forma, com pessoas dentro delas. Os 9 viviam ali, para sempre unidos aos pilares. Novamente, a construção possuía uma textura orgânica, como se os pilares houvessem crescido como árvores ao redor dos 9. Eles se retorciam e se afunilavam, encolhendo e crescendo até a altura do peito dos 9, mas deixando à mostra a cabeça e o topo dos ombros cobertos por carapaças. A maioria tinha pelo menos um braço livre. Os 9 estavam voltados para dentro, de costas para a sala. Aquele sepultamento bizarro passava uma sensação estranha, desconfortável. Era nauseante. Isso dava aos 9 um ar de permanência que acentuava sua natureza eterna. Os pilares pareciam dizer: eles são mais antigos que as pedras. Viveram aqui tempo bastante para a rocha crescer sobre eles, como crem retomando as ruínas de uma cidade caída. Vayne não podia deixar de ficar impressionada com a dedicação deles. Ser aprisionado na imortalidade daquele jeito devia ser angustiante. Os 9 não comiam,
subsistindo apenas com a luz de Ódion. Sem dúvida, aquele sepultamento não fazia bem para a sanidade deles. Contudo, se realmente quisessem deixar sua prisão, podiam simplesmente ordenar que fossem mortos. Um moldado também podia remover seu espírito do corpo por vontade própria, libertando-o para procurar outro hospedeiro. Na verdade, os humanos haviam tentado aprisionar moldados a fim de derrotá-los, mas descobriram que não adiantava. Então os nobres podiam partir se desejassem. Sob aquela luz, as tumbas eram um ato flagrante de desperdício. O preço supremo por aquela exibição não fora pago pelos 9, mas pelos pobres cantores que eles haviam matado para tomar seus corpos. Os 9 deviam ter contado as batidas dos cetros no chão, porque levantaram a cabeça em uníssono quando o último grão-lorde tomou sua posição. Vende olhou para Leshwie, que cantarolava baixinho em agonia. O novo ritmo que era uma contraparte de ansiedade. O que está acontecendo? Sussurrou Vane em ânsia. O que isso tem a ver com os novos moldados que despertaram? Observe, sussurrou Leshwie. Mas tome cuidado. Lembre-se, o poder que eu tenho lá fora é apenas a chama frágil de uma vela aqui. Leshwie era, para uma grande senhora de nível inferior, uma comandante de campo, claro, mas não mais que uma soldada. Fazia parte tanto da camada superior dos desimportantes quanto da escória dos importantes, e sempre tomava muito cuidado ao caminhar naquele limite. Os 9 zumbiram juntos, então começaram a cantar em uníssono uma canção em ritmo que Venli nunca havia escutado. Sentiu arrepios, particularmente quando percebeu que não compreendia a letra. Sentia-se perto de entender, estava quase lá, mas seus poderes pareciam recuar diante da canção, como se, caso ela entendesse, sua mente não fosse conseguir lidar com o significado. Sabia o que aquilo indicava. Ódion, o deus dos cantores, estava assistindo ao conclave. Ela conhecia seu toque, seu fedor. Ele estava proibindo qualquer uma das vozes de interpretar a canção. A música morreu e o silêncio tomou a câmara. Queremos ouvir um relatório, disse um dos 9 por fim. Vane não sabia ao certo quem havia falado, já que estavam todos voltados uns para os outros. Um relato de primeira mão a respeito do que aconteceu no último combate no norte de Avendla. Avendla era como chamavam Aletkar. Os poderes de Vane permitiram que compreendesse o significado da palavra de imediato. Terra da segunda investida. Mas esse era o limite de suas habilidades, e ela não podia responder à pergunta mais interessante. Por que Aletkar era chamada por esse nome? Leshwie cantarolou, então Vane se adiantou, bateu seu cetro contra o piso 2 vezes e fez uma mesura com a cabeça baixa. Leshwie se ergueu atrás dela, a roupa farfalhando. Farei com que Zandiel forneça esboços. A grande nave humana voava por conta própria, sem gemas que pudéssemos ver, embora sem dúvida estivessem embutidas em alguma parte no interior. Ela voava a partir de projeções, obra dos corredores dos ventos, disse um dos 9. Não, contestou Leshwie. A nave não tinha tal aparência nem dava essa impressão. Era um dispositivo, uma máquina, criada pelos artefabrianos deles. Os 9 cantaram juntos e a canção estranha que entoaram fez com que timbre, bem no fundo de Venli, pulsasse nervosamente. Ficamos fora por tempo demais, comentou um dos 9. Isso permitiu que os humanos se espalhassem como uma infecção, ganhando força. Eles criam dispositivos que nunca vimos. Estamos atrás deles, não à frente. É uma posição perigosa para lutar, comentou o outro. Não, disse um terceiro. Eles fizeram grandes avanços na compreensão das prisões de Esprenos, mas sabem pouco sobre o laço,
o poder dos juramentos, a natureza dos tons do mundo. São caranguejos construindo um ninho sob a sombra de um grande templo. Eles se orgulham do que fazem, mas não podem captar as belezas ao redor. Ainda assim, retrucou o primeiro, ainda assim, nós não poderíamos ter criado o dispositivo voador que eles possuem. Por que deveríamos? Nós temos os Shanaim. Ih, tem um conservador no meio. Vayne permaneceu curvada, a mão no cetro. Manter aquela pose exata foi ficando desconfortável, mas ela jamais reclamaria. Estava mais perto dos eventos importantes que um mortal poderia chegar e tinha certeza de que podia usar aquele conhecimento para obter alguma vantagem. Os 9 falavam abertamente. Poderiam ter começado de modo discreto, mas aquelas reuniões tinham como objetivo ser um espetáculo. Lashway, o que foi feito do supressor que enviamos para ser testado? Ele funcionou? Perguntou um dos 9. Funcionou, mas também foi perdido. Os humanos o capturaram. Temo que isso os leve a novas explorações e descobertas. Isso foi mal executado, disse um dos moldados. Não assumo responsabilidade por esse erro, retrucou Lashway. Vocês devem falar com o perseguidor para obter informações a esse respeito. Todos falavam com tons e ritmos formais. Vayne tinha a impressão de que os 9 sabiam quais seriam as respostas. Lesian, chamaram os 9. Você vai... Ah, larguem toda essa pompa, interrompeu uma voz alta. Um moldado alto emergiu das sombras do outro lado da sala. Lashway desceu e Vayne se endireitou e voltou para a fila diante de sua mestra, o que deu a ela uma boa visão do novo moldado, que era de um tipo que Vayne nunca vira. Enorme, com um carapace irregular e cabelo de um vermelho profundo, a criatura usava apenas um pano preto simples como roupa. Ou seu cabelo era roupa? Ele parecia se misturar com o tecido. Fascinante. Next In. Aqueles das cascas. A nona marca dos moldados. Já ouvira falar deles? Supostamente existiam pouquíssimos. Aquele era o moldado recém-despertado com o que Lashway estivera tão preocupada? Lesian, o perseguidor, disse um dos 9. A você foi confiado um dispositivo delicado, um supressor das habilidades de luz das tempestades. Você foi ordenado a testá-lo. Onde está o dispositivo? Eu o testei, retrucou Lesian, irritado, mostrando pouco da formalidade ou do respeito que os outros expressavam aos 9. Não funcionou. Tem certeza? O homem estava investido quando atacou você? Vocês acham que eu poderia ser derrotado por um humano comum? Interpelou o perseguidor. Aquele corredor dos ventos deve ser do quarto ideal. Algo que fui levado a crer que ainda não havia acontecido. Talvez nossas equipes de reconhecimento tenham perdido a habilidade durante um longo tempo entre retornos. Atrás de Venle, Lashway cantarolou bruscamente em arrogância. Não gostara da insinuação. De qualquer modo, eu fui morto, continuou o perseguidor. O corredor dos ventos é muito mais perigoso do que qualquer um de nós foi levado a crer. Agora preciso persegui-lo, como é meu direito por tradição. Vou partir imediatamente. Curioso, pensou Vayne. Se ele havia lutado com o filho da tempestade, então não podia ser o recém-despertado que Lashway temia. O perseguidor ficou de braços cruzados enquanto os 9 voltaram a cantar uns para os outros, mais baixo do que antes. No passado, tais deliberações levaram vários minutos. Então muitos dos outros moldados começaram a conversar baixinho enquanto esperavam. Vayne se inclinou para trás, sussurrando. Quem é ele, senhora? Um herói, respondeu Lashway em recolhimento. E um tolo. Milênios atrás,
Lesian foi o primeiro moldado a ser morto por um humano. Para evitar a vergonha de tal morte, ao voltar à vida, Lesian ignorou todas as ordens e argumentos racionais e foi para a batalha com o único objetivo de acabar com o homem que o matara. Ele teve sucesso e sua tradição nasceu. Sempre que ele é morto, Lesian ignora todo o resto até que tenha tomado a vida daquele que o matou. 7.000 anos e ele nunca falhou. Agora os outros, mesmo aqueles escolhidos como os 9, encorajam as buscas dele. Pensei que, no passado, o moldado fosse exilado em Blaze quando morria. Como ele conseguia retornar para caçar aquele que o matava? Velen achava muito daquilo confuso. Durante milhares de anos, os humanos e os cantores haviam combatido várias rodadas de uma guerra eterna. Cada nova onda de ataques envolvia o que era chamado de um retorno, quando os moldados desciam até Rochar. Os humanos chamavam esses eventos de desolações. Havia algo especial na interação dos arautos que tinha a capacidade de prender os moldados em Blaze, a terra chamada de danação pelos humanos. Um retorno só podia acontecer quando os moldados faziam com que os arautos cedessem através de tortura, enviando-os de volta a Rochar. Esse ciclo continuara durante milênios, até a última desolação, quando algo havia acontecido. Algo a ver com um único arauto e uma força de vontade inquebrável. Você está confundindo o ciclo, simplificando, disse Lashwell em voz baixa. Nós só ficamos presos em Blaze quando os arautos morriam e se juntavam a nós lá. Até esse momento, frequentemente anos ou mesmo décadas de renascimento se passavam durante um retorno, durante os quais os arautos treinavam os humanos para lutar. Quando eles estavam confiantes de que os humanos continuariam a resistir, os arautos se entregavam a Blaze para ativar o isolamento. Os arautos precisavam morrer para que isso funcionasse. Mas eles não morreram da última vez. Eles permaneceram, mas vocês ainda foram aprisionados. Sim, respondeu Lashwell. De algum modo, eles encontraram uma maneira de mudar o Sacropacto para depender de um único membro. Ela indicou o perseguidor. De qualquer modo, antes de um isolamento começar, aquele ali sempre conseguia dar um jeito de encontrar e matar quaisquer humanos que houvessem vencido. Assim que o isolamento começava, ele se matava para nunca voltar a Blaze permanentemente depois de ter morrido por mãos humanas. Como eu disse, os outros encorajaram essa tradição. Ele tem permissão de agir fora das estruturas de comando, recebendo liberdade para perseguir. Quando não está caçando aquele que o matou, tenta travar luta contra o mais forte dos radiantes inimigos. Parece uma paixão digna, comentou Vendi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sim, parece, disse Lashwell em escárnio. Talvez fosse, no caso de alguém menos inconsequente. Lesian colocou nossos planos em perigo, minou estratégias e arruinou inúmeras missões. E está piorando, como todos nós estamos, imagina. Ele foi morto pelo herói dos Corredores dos Ventos? Aquele que chamam de Filho da Tempestade? Sim, ontem. E os poderes do Radiante estavam suprimidos na ocasião, independentemente do que Lesian diga. O Filho da Tempestade ainda não é do quarto ideal. Eu saberia. Isso é uma vergonha duplicada para o perseguidor. Ele se tornou descuidado, excessivamente confiante. Esses radiantes não estão familiarizados com seus poderes, mas isso não os torna menos dignos. Você gosta deles, observou Vane, abordando cuidadosamente o tópico. Dos Corredores dos Ventos. Lashwell ficou em silêncio por um momento, depois disse: Sim. Eles e seus esplenos seriam servos excelentes se conseguíssemos subjugá-los. Então ela estava mesmo aberta a novas ideias, novas maneiras de pensar.
Talvez fosse reagir favoravelmente à ideia de uma nova nação de ouvintes. Anuncie-me, vós, ordenou Lashwin. Agora, disse Venli, tirada de suas contemplações, enquanto os 9 estão em conferência? Lashwin cantarolou em comando, então Venli se apressou em obedecer, dando um passo à frente, batendo a base do cetro contra o peso e fazendo uma mesura. Os 9 interromperam sua canção, e aquele que se manifestou disse as palavras em destruição. Que é isso, Lashwin? Eu tenho mais a dizer, proclamou Lashwin em comando. O perseguidor está perdendo o controle. Ele se aproxima de um estado em que sua mente e suas intenções não serão confiáveis. Foi derrotado por um humano comum. Está na hora de seus privilégios especiais serem revogados. Lesian se virou para ela, gritando em destruição. Como ousa? É vil da sua parte fazer tal declaração, Lashwin, disse um dos 9. E isso está ao mesmo tempo acima e abaixo de sua posição. Eu expresso minha paixão, retrucou ela. O homem que matou o perseguidor me matou. Eu reivindico o privilégio prévio sobre a vida do filho da tempestade. O perseguidor deve, nesse caso, esperar de acordo com minha satisfação. Você conhece minha tradição, gritou ele para Lashwin. Tradições podem ser quebradas. O moldado alto foi até ela, tomado pela fúria, e Venli teve que se forçar a ficar onde estava, ainda fazendo a mesura, embora tivesse permissão de levantar os olhos e assistir. O perseguidor era enorme, intimidador. Também estava quase fora de controle, uma tempestade em seu ápice, tão furioso que ela não pôde identificar o ritmo de suas palavras gritadas. Eu vou caçá-la. Você não pode negar meus votos. Minha tradição não pode ser quebrada. Lashwin continuou onde estava, imperturbável. E Venli viu um motivo oculto para o conflito. Sim, os 9 estavam cantarolando em escárnio. Ao perder as estribeiras, o perseguidor provara sua paixão, algo que aprovavam, mas também se arriscará a provar que estava enlouquecendo. Lashwin o provocara de propósito. Nós aceitamos a reivindicação prévia de Lashwin sobre esse homem, disseram os 9. Perseguidor, você não vai caçar esse humano até que Lashwin tenha a oportunidade de lutar com ele de novo. Isso mina toda a minha existência, retrucou o perseguidor, apontando para Lashwin. Ela busca destruir meu legado por despeito. Então você deve torcer para que ela perca a próxima luta, retorquiu um dos 9. Lashwin, você pode caçar esse corredor dos ventos, mas saiba que, se houver uma batalha, ele precisa ser eliminado. A tarefa pode ser delegada a outro. Compreendo e aceito, disse Lashwin. Nenhum deles percebe que ela está tentando proteger o tal corredor dos ventos, pensou Venli. Talvez ela mesma não perceba. Havia cismas entre os moldados, rachaduras muito maiores do que qualquer um poderia admitir. O que podia ser feito para tirar vantagem delas? Timbre pulsou dentro dela, mas nesse caso Venli tinha certeza de que sua ambição era justa. Carecer dela seria simplesmente aceitar qualquer coisa que lhe fosse imposta. Isso não era liberdade. Liberdade, se Venli de fato a queria, exigiria ambição, usada corretamente. O perseguidor, ainda esbravejando em nenhum ritmo em particular, saiu furioso da câmara do conclave. Lashwin se prostou atrás de Venli, cantarolando baixinho em exultação. Não se congratule demais, Lashwin, preveniu um dos 9. Não se esqueça da sua baixa posição nesta sala. Temos nossos próprios motivos para negar o pedido do perseguidor. Lashwin baixou a cabeça e os 9 voltaram à sua conversa particular. A senhora poderia ser mais
sussurrou Venli após voltar ao seu lugar ao lado de Lashby. Eles não são tão inteligentes quanto a senhora. Por que deixe que continue a tratá-la tão mal? Eu escolhi minha posição cuidadosamente, respondeu Lashby em tom ríspido. Não me desafie nisso, vós. Não é da sua alçada. Peço desculpas, disse Venli em agonia. Minha paixão falou mais alto que minha sabedoria. Isso não foi paixão, mas curiosidade. Lashby estreitou os olhos. Fique alerta. Essa questão não é o motivo de o conclave ter sido convocado. O perigo que temo ainda está por vir. Quem será que é? Isso fez Venli ficar mais empertigada, preocupada. A certa altura, os 9 pararam de cantar, mas não se dirigiram aos líderes dos moldados. A sala permaneceu em silêncio. Momentos se esticaram em minutos. O que estava acontecendo? Uma figura escureceu à entrada da câmara, iluminada por trás pela luz do sol. Era uma feminina alta, dos Fanaim, os construtores do palácio, com um coque alto e uma carapaça como um elmo cobrindo o resto da cabeça. Ela usava uma túnica luxuosa e era esguia, com um corpo estreito e braços longos, os dedos com o dobro do comprimento dos de Venli. Deuses, não! Sibilou Vashti. Ela não. O quê? Perguntou Venli, enquanto a sala era preenchida pelos sussurros dos outros. Quem é ela? Pensei que ela estivesse louca, disse Lashby em agonia. Como? A moldada alta entrou na sala e fez um círculo lento e cuidadoso pelo perímetro, talvez para certificar-se de que havia sido vista por todos. Então fez algo que Venli jamais vira alguém fazer, independentemente de quão elevada fosse a posição. A moldada caminhou até o centro dos 9 e fitou-os direto nos olhos. O que isso significa, senhora? Indagou Venli. Ela foi um dos 9 por vários séculos, até que decidiu que isso era demasiado limitado para suas ambições. Depois do último retorno e da sua loucura, ela devia continuar dormindo. Por quê? Raboniel, senhora dos desejos, disse um dos 9. Você nos trouxe uma proposta. Por favor, fale. É óbvio que os humanos receberam demasiado tempo para crescer, disse Raboniel. Eles estão se espalhando de forma desenfreada por Rochar. Possui armas de aço e táticas militares avançadas. Ultrapassa o nosso conhecimento em algumas áreas. A única coisa sobre a qual não tem domínio é os próprios poderes. Há poucos entre eles que alcançaram o quarto ideal. Talvez um único indivíduo. E eles não têm acesso total à torre que agora Irmane morreu. Agora que Irmane morreu. Nós devemos atacar agora. Precisamos tomar a torre deles. Lashby se adiantou, sem esperar que Venli a anunciasse. Nós tentamos. Nós tentamos tomar a torre e fracassamos. Aquilo? Retrucou Raboniel. Aquilo foi uma tática de distração com o propósito de isolar o vinculador. O ataque jamais teria obtido sucesso. Eu não estava envolvida. Você se esqueceu da sua posição de novo, Lashby, observou um dos 9. Isso não nos faz pensar se não é você que está perdendo a sanidade. Lashby recuou e Venli sentiu os olhos de outros 30 moldados e suas vozes sobre ela, envergonhando-a com seus murmúrios. Vocês levaram os fabriais de supressão quase à perfeição, disse Raboniel. Não se esqueçam, é uma tecnologia que eu descobri na torre milhares de anos atrás. Tenho um plano para usá-la de forma mais impactante.
Já que Irmani é, essencialmente, olho morto, eu devo conseguir voltar às defesas da torre contra seus proprietários. Uma voz do outro lado da sala se adiantou e bateu seu cetro, anunciando Urian, o desafiador. Perdão, interrompeu Urian em ânsia. Mas você está dando a entender que pode suprimir os poderes dos radiantes dentro da torre deles? Isso. O dispositivo que nos impede de atacá-los lá pode ser invertido. Vamos precisar atrair a alternauta e o vinculador para longe. Seus votos talvez sejam avançados o bastante para vencer a supressão, como os desfeitos fizeram na torre no passado. Com eles ausentes, posso liderar uma força até o retiro e tomá-la de dentro. E os radiantes não conseguirão resistir. Os 9 começaram a cantar uns para os outros em particular, dando tempo para que todos os demais conversassem. Vendo olhou para sua senhora. Lashway quase nunca passava aqueles momentos falando com os outros altos moldados. Afinal, estava abaixo da maioria deles. Eu não entendo, sussurrou Vane. Raboniel é uma erudita, disse Lashway, mas não do tipo com que você gostaria de trabalhar. Nós costumávamos chamá-la de Senhora das Dores, até que ela decidiu que não gostava do título. Sua expressão se tornou distante. Ela sempre foi fascinada pela torre e pela conexão entre os radiantes. Seus juramentos, seus esprenos, seus fluxos. Durante o último retorno, ela desenvolveu uma doença para matar todos os humanos do planeta. Perto do fim, foi descoberto que a doença provavelmente mataria muitos cantores também. Ela a liberou mesmo assim. Para a sorte de todos nós, não funcionou como esperado. Menos de 1 a cada 10 humanos morreu, e 1 em cada 100 cantores. Isso é terrível. A extinção é o desfecho natural desta guerra, observou Lashway em voz baixa. Se você esquecer por que está lutando, então a própria vitória se torna a meta. Quanto mais tempo lutamos, mais distante nos tornamos, tanto da nossa própria mente quanto das nossas paixões originais. Ela cantarolou baixinho em embaraço. Explique seu plano, Raboniel, pediu um dos 9 em voz alta, interrompendo as conversas. Vou liderar uma equipe para dentro da torre e então garantir o controle do coração de Irmani. Usando meus talentos naturais e os dons de Odium, vou corromper esse coração e usar a torre a nosso favor. Os humanos vão cair, seus poderes não vão funcionar, mas os nossos, sim. A partir daí, eu suspeito que, com um pouco de tempo, consiga aprender muito estudando as gemas no coração de Irmani. Talvez consiga criar novas armas contra os radiantes e os humanos. Um dos celestiais, um virilém chamado Jexixin, se adiantou enquanto a sua voz o anunciava. Como o Lashway disse, nós atacamos a torre 1 ano atrás. É verdade que a tentativa não era para ser uma captura permanente, mas nós fomos rechaçados. Gostaria de saber os detalhes do que vamos fazer dessa vez para garantir a vitória. Vamos usar o rei que se entregou para nós, falou Raboniel. Ele forneceu informações sobre os padrões da guarda. Não precisamos tomar a torre da primeira vez, apenas chegar ao coração e usar meu conhecimento para reprogramar as defesas para nossa vantagem. O coração é o local mais bem vigiado, lembrou o Jixinxin. Então temos muita sorte de possuir um agente infiltrado no círculo interno deles, não é? Falou Raboniel em arrogância. Jixinxin flutuou de volta, sua voz retornando ao lugar. Qual é o verdadeiro jogo dela? Sussurrou Lashway em ânsia. Raboniel nunca teve interesse real na guerra, nem em táticas. Deve haver algo mais. Ela quer a oportunidade de fazer experimentos com Irmani.
Isso é perigoso, disse um dos 9 em voz alta para o recinto. Os humanos já suspeitam de Taravangian. Ele relata que é vigiado o tempo todo. Se usarmos as informações fornecidas por ele desse modo, não há dúvida de que será descoberto. Que seja, exclamou Raboniel. De que adianta ter uma arma se não a brandir? Por que vocês se demoram? Os humanos não têm treinamento, seus poderes são amadores e seu conhecimento risível. Eu acho vergonhoso acordar e testemunhar vocês tendo dificuldades contra essas meras sombras de inimigo ou trollas poderosos. Sem a torre, a coalizão deles vai se desintegrar, uma vez que não vão conseguir apoio através dos sacro portais. Nós vamos ganhar uma grande vantagem com o uso desses portais. Além disso, essa empreitada vai me dar a chance de testar algumas teorias que desenvolvi enquanto dormia nos últimos milênios. Estou cada vez mais certa de que descubra um caminho que vai levar ao fim da guerra. Lashwell sibilou lentamente e Vende ficou gelada. Parecia que qualquer que fosse o pensamento de Raboniel sobre pôr fim à guerra, envolvia técnicas que eram melhor permanecer intocadas. O restante da sala, contudo, pareceu impressionado. Todos sussurraram em subserviência, indicando consentimento à ideia. Até mesmo os 9 começaram a cantarolar segundo o ritmo. Os moldados mostravam uma fachada de forte paixão, mas havia certa fadiga naquelas almas antigas por baixo de suas outras paixões, como a verdadeira cor de um tecido tingido que, se fosse lavado e deixado exposto às tempestades tempo bastante, revelava seu tom original. Aquelas criaturas estavam se desgastando, entregando sua mente, sua vontade e individualidade oferecidas para Orion no altar da guerra eterna. Talvez os humanos ainda não estivessem familiarizados com as habilidades recém-adquiridas, mas os moldados eram machados velhos, lascados e erodidos. Depois de tantos renascimentos, assumiriam grandes riscos para que aquilo tudo finalmente tivesse um fim. E o filho da tempestade? Perguntou uma voz com um sotaque carregado vindo dos recessos da grande câmara. Ele percebeu que estava cantarolando em embaraço ao vasculhar o recinto. Quem havia falado de modo tão impetuoso sem primeiro ordenar que sua voz desse um passo à frente? Ela o encontrou sentado em um parapeito elevado, na sombra, bem quando somente conectou o sotaque com a falta de decoro. Vaire, o humano, outrora chamado de Moash. Ele se vestia como um soldado, com o cabelo perfeitamente cortado e um uniforme elegante segundo os modos humanos. Ele era uma estranheza. Por que os 9 continuavam a tolerá-lo? Não só isso, porque haviam dado a ele uma espada de honra, uma das relíquias mais preciosas de Rochar. Ele colocou uma perna para fora da borda. No seu colo, a espada refletia a luz solar enquanto a ponta se movia. Ele vai deter vocês, disse Vaire. Deveria ter um plano para lidar com ele. Ah, o humano, observou Raboniel, olhando para Vaire no parapeito. Ouvi falar de você. Um espécime muito interessante. Ódio o favorece. Ele toma minha dor, retrucou Vaire, e permite que eu alcance meu potencial. Você não respondeu a minha pergunta. E o filho da tempestade? Não tenho medo de um corredor dos ventos, não importa quão mítica sua reputação esteja se tornando, retrucou Raboniel. Vamos concentrar nossa atenção no vinculador e na alternauta. Eles são mais perigosos do que qualquer soldado desimportante. Bem, disse Vaire, puxando a ponta da espada de volta para as sombras. Tenho certeza de que sabe o que está fazendo, moldada. Os 9, como sempre, toleraram o homem humano estranho. A posição dele havia sido escolhida por Odium.
Lashway parecia ter uma opinião positiva sobre ele que, claro, a matara uma vez, uma forma certeira de conquistar o respeito dela. Sua proposta é ousada, Raboniel, disse um dos 9, e decisiva. Passamos muito tempo sem sua orientação durante este retorno e damos boas-vindas à sua paixão. Vamos prosseguir de acordo com sua solicitação. Prepare uma equipe para a infiltração da torre. Nós entraremos em contato com o humano Taravangian para dar instruções. Ele pode distrair o vinculador e a alternauta. Raboniel cantou alto em satisfação, um som majestoso e decidido. Vayne estava razoavelmente certa de que toda aquela reunião havia sido só uma exibição. Os 9 não haviam parado para debater o plano. Sabiam o que Raboniel ia sugerir e já haviam falado acerca dos detalhes. Os outros moldados esperaram respeitosamente enquanto Raboniel, cuja proposta vitoriosa elevava ainda mais aos olhos de todos, caminhava para a saída. Só um dos moldados se moveu. Lashway. Venha, disse ela, flutuando atrás de Raboniel. Venle se apressou, juntando-se a Lashway quando esta interceptou a Feminem alta do lado de fora. Raboniel olhou Lashway de cima a baixo, cantarolando em escárnio, e as duas emergiram para a luz do sol na sacada ao redor da câmara. A escadaria que levava aos andares abaixo ficava à direita. Por que você tentou bloquear minha proposta, Lashway? Indagou Raboniel. Já começou a sentir os efeitos da loucura? Não estou louca, mas com medo, respondeu Lashway em embaraço. Venle se sobressaltou. Lady Lashway com medo? Você realmente acha que pode acabar com a guerra? Tenho certeza que sim, disse Raboniel em escárnio. Tive muito tempo para ponderar sobre as descobertas feitas antes do fim do falso retorno. Ela enfiou a mão no bolso da túnica e tirou uma gema brilhando com luz das tempestades, que continha um espreno cambiante. Um fabrial ao estilo dos humanos. Eles aprisionaram alguns dos desfeitos em coisas assim, Lashway, disse Raboniel. Quão perto você acha que estão de descobrir que podem fazer o mesmo conosco? Pode imaginar isso? Aprisionada para sempre em uma gema, trancada, capaz de pensar, mas incapaz de se libertar. Lashway cantarolou em pânico, um ritmo doloroso com compassos inacabados e batidas entrecortadas. De um modo ou de outro, disse Raboniel, esse é o nosso último retorno. Os humanos logo vão descobrir como nos aprisionar. Se não descobrirem, então... Bem, os melhores de nós que ainda permanecem estão a poucos passos da loucura. Nós temos que encontrar uma solução para esta guerra. Você é recém-retornada? Observou Lashway. Não tem servos nem uma equipe. Vai precisar de ambos para seu empreendimento. Ela gesticulou para o lado para Venli. Eu reuni uma equipe de cantores fiéis e altamente habilidosos. Gostaria de emprestá-los a você para essa empreitada, e eu mesma gostaria de participar, como compensação pelas minhas objeções. Você sempre tem os melhores servos, disse Raboniel, olhando Venli de lado. Esta aqui é a última ouvinte, não é? Que já foi a voz do próprio Odium? Como você a coletou? Timbre pulsou dentro de Venli, irritada diante do termo coletar, e Venli sentiu o mesmo. Ela curvou a cabeça e cantarolou em subserviência para não demonstrar seus verdadeiros sentimentos. Ela foi descartada por Odium, respondeu Lashway. Eu a considero uma excelente voz. A filha de traidores, disse Raboniel, mas em ânsia. Estava curiosa em relação a Venli. Portanto, uma traidora da própria raça. Vou levar Venli àqueles que você me enviar como meu servo durante a infiltração. Você também pode se juntar a nós. Sirva, e talvez eu perdoe suas rudes objeções.
Sem dúvida, há outros que pensam o mesmo. Você tem uma oportunidade para a refutação. Raboniel se afastou, mas, quando chegou aos degraus, Vayne avistou alguém esperando por ela nas sombras abaixo. A figura corpulenta do perseguidor que havia sido dispensado mais cedo. Ele se curvou para Raboniel, que hesitou no topo da escadaria. Vayne não conseguiu ouvir a conversa deles. Ele está implorando por uma chance de ir com ela, sussurrou Lashway. Raboniel terá jurisdição durante essa infiltração e pode autorizá-lo a continuar sua caçada. Ele vai tentar de tudo para justificar ter outra chance contra aquele Corredor dos Ventos. Eu temo que vai ignorar os 9, particularmente se Raboniel aprová-lo. Ela olhou para Vayne. Você deve reunir nossa gente e servi-la. Não vai precisar lutar, mas essa será uma tarefa para outros. Vai servi-la como me serviu e se reportar a mim em segredo. Senhora, Vayne disse, baixou a voz. Então a senhora não confia nela. Claro que não. Da última vez, a imprudência dela quase nos custou tudo. Os 9 favorecem sua ousadia, mas sentem o peso do tempo. Mas a ousadia pode estar a um passo da estupidez. Então nós temos que impedir uma catástrofe. Esta terra deve ser herdada pelos cantores comuns. Não vou deixá-la desolada apenas para provar que podemos assassinar melhor do que nossos inimigos. Vayne se animou. Timbre ganhou força dentro dela, pulsando, encorajando-a. Senhora, sussurrou ela, acha que pode haver uma maneira de reformar o meu povo? Encontrar uma terra longe dos moldados e dos humanos, onde possamos estar por conta própria novamente, como éramos? Lashway cantarolou em repreensão, olhando para a câmara onde estavam os moldados. Nenhum deles havia partido ainda. Não queriam ser vistos correndo atrás de Raboniel. E Vayne entendeu, de repente, por que Lashway preferia permanecer em uma posição inferior. Seu nível lhe dava a liberdade de fazer coisas que os outros consideravam indignas. Não fale de tais coisas, sibilou Lashway. Os outros já desconfiam de você pelo que seus ancestrais fizeram. Vocês querem governar a si mesmos? Acho isso louvável, mas não é a hora. Ajude-nos a derrotar os humanos, e então nós, os moldados, diminuiremos com o tempo e deixaremos este mundo para vocês. É assim que vão alcançar sua independência. Sim, senhora, disse ela em subserviência. Não era como se sentia, e Timbre pulsou de frustração. Vayne havia sentido diretamente a mão de ódio. Ele não deixaria aquela gente em paz, e suspeitava que os outros moldados, por mais cansados que estivessem, não abririam mão do domínio do mundo. Havia um número grande demais deles que apreciavam o luxo de suas posições. Para eles, a vitória não era um caminho para a independência de Vayne e seu povo. Lashway saiu voando e Vayne desceu a pé os degraus. Enquanto o fazia, avistou Raboniel e o perseguidor conversando de modo conspiratório nos cantos escuros do terceiro piso. Raios. Em que Vayne estava se metendo? Timbre pulsou dentro dela. Oportunidade? Que tipo de oportunidade? Timbre pulsou novamente. Pensei que você odiasse os radiantes humanos, sussurrou Vayne. Quem se importa se vamos encontrá-los na torre? Timbre pulsou decididamente. Tinha um bom argumento. Talvez os humanos pudessem treinar Vayne. Talvez ela pudesse capturar um dos radiantes e obrigá-lo a ensiná-la. De qualquer modo, precisava se preparar sua equipe para deixar a cidade. Seus esforços de recrutamento teriam que esperar. Gostasse ou não, teria que ocupar a vanguarda de outra invasão às terras dos humanos.